Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês, uma mensagem do livro A Quarta Dimensão, do David Yong Cho, que é esse livro aqui, que fala sobre fé. Como a gente exercitar a fé, como a gente ter uma fé inabalável, E que a fé a gente já sabe que é o elemento essencial para a gente conseguir conquistar qualquer objetivo na nossa vida, desde os menores até os maiores, É por isso que, assim, quando a gente acredita sem questionar naquelas coisas, nas coisas que a gente deseja, e nas que a gente não deseja também, elas vêm com muita facilidade. Por isso até que é muito mais fácil a gente manifestar situações desagradáveis na nossa vida, coisas que a gente não gosta, coisas que a gente não gostaria de viver. Por desconhecer algumas leis universais, a gente acaba atraindo com muito mais facilidade coisas negativas para nossa vida. Por quê? Porque quando a gente fala em coisas negativas, a gente não tem nenhuma resistência a que elas aconteçam, A gente quase que imediatamente a gente já absorve que é sim possível acontecer aquilo na nossa vida, que aquilo vai acontecer e, em consequência disso, aquilo vem para nossa realidade, Por isso que é tão mais fácil a gente ver coisas ruins, coisas negativas manifestadas na nossa experiência de vida. E aqui, nesse trechinho do livro da Quarta Dimensão, eu queria ler junto com vocês e falar sobre como desenvolver uma fé inabalável, em algo que a gente, por algum motivo, acha impossível, acha muito difícil, acha complicado, acha grande demais para a gente alcançar, E nesse livro aqui, o David Yong Cho, ele explica como ele conseguiu a fé inabalável para conseguir 5 milhões de dólares para construir a igreja dele, porque o David Yong Cho, ele é um pastor, tá? Segundo esse livro, ele é da denominação Assembleia de Deus, e ele conversava muito com Deus, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, e ele descobriu um novo mundo de orações respondidas, que é o título desse livro, A Quarta Dimensão, descobrindo um novo mundo de orações respondidas. Então, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele conseguiu respostas para alguns questionamentos que são naturais do ser humano, E nesse trechinho aqui, ele fala sobre fé, tá? Então eu vou ler com vocês e ao longo da leitura a gente vai discutindo as ideias que ele vai colocando aqui, tá bom? Bom, ore pedindo segurança, tá? Você deve ter a substância ou a segurança, Ele fala que segurança pode ser também, ele dá o nome de substância, tá? No grego, substância é hipostasis. Essa palavra pode significar título ou papel legal, ou seja, você ora pedindo a sua posição legal, Reivindicando a sua herança naquilo que você deseja, tá? Quando se tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, que chega ao ponto de ebulição, é possível ajoelhar e orar até conseguir a substância ou segurança. Então, o que ele fala? Primeiro você tem que ter um desejo. Primeiro você tem que saber o que você quer, Ter um desejo ardente. O erro de muitas pessoas, inclusive o meu erro, lá atrás, antes de desconhecer essas leis universais, é que eu vivia mudando de objetivo, Uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra e nada acontecia para mim, E pode ser que isso também esteja acontecendo com você, esteja impedindo você de conquistar aquilo que você tanto sonha, tá? Por falta de definição, por falta de um desejo ardente, tá? E quando você tem um desejo ardente, a ponto, ele fala que a ponto de chegar à ebulição, é que você não admite nenhuma outra hipótese que substitua aquele desejo. É aquilo ali que você quer, é aquilo ali que você vai ter. E você não quer nada menos do que aquilo, tá? Então, o primeiro ponto aqui é que você deve ter uma meta. O que você quer com a sua vida? O que você quer com o seu trabalho? O que você quer conquistar com a faculdade que você escolheu? Com o relacionamento que você está hoje? Aonde você quer chegar? Tá? E eu lembro lá atrás, quando eu comecei a minha vida profissional, eu simplesmente, o meu objetivo era entrar numa boa empresa. Ponto. E foi isso que aconteceu realmente. Eu entrei numa multinacional e fiquei lá, até eu mudar o meu objetivo. Mas só ter esse objetivo de entrar numa grande empresa pode ser muito pouco.
Porque o que você vai fazer depois? Você vai conseguir entrar numa grande empresa, mas e aí? Você não vai almejar mais nada? Você não vai querer crescimento? Né? Você vai ficar parada? Né? Então, assim, a gente sabe que no universo, né, quem conhece das leis universais, não existe nada parado. Tudo está vibrando, tudo está se movimentando. E se você não está indo para frente, inevitavelmente você está indo para trás, mas você está sempre em movimento, né? E isso eu não sabia lá atrás. Então você precisa ter um objetivo, você precisa ter um desejo ardente que chega a ponto de ebulição dentro de você, até você conseguir a tal da substância, que ele vai falar logo aqui na frente, ó. Um dia em que eu pregava no Havaí, uma japonesa me perguntou quanto tempo eu deveria orar a fim de adquirir a tal da substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos e que se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisaria orar mais. Às vezes, disse-lhe, pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até conseguir a bendita substância, né? E que substância é essa, gente? Essa substância que ele fala nesse livro aqui é quando você, né, você já tem um objetivo. Então, você ora a Deus, tá? Existe uma forma correta de orar, tá? Não é orar suplicando, não é orar em desespero, né? Você não deve orar em posição de humilhação, tá? Isso é completamente errado, coisas que nos ensinaram de forma equivocada, tá? Existe uma forma certa de orar até você conseguir essa substância. E isso varia de pessoa para pessoa. A substância que ele vem falando aqui no livro é a certeza de que aquilo ali vai ser seu, de que aquilo ali é seu. Então, quanto mais você ora, né, dependendo do seu nível de consciência, quando você está num nível avançado de consciência e você ora da maneira correta, você pode conseguir essa certeza, essa substância, né, em 2 horas, né? Ou em 2 semanas, ou em 2 meses, 2 anos, dependendo do seu nível de consciência. Então, quando você ora e você já conseguiu colocar no seu subconsciente que aquilo ali vai ser seu, você não tem mais dúvida nenhuma. De tanto que você se envolveu com o teu desejo, de tanto que você permaneceu com aquilo ali na sua mente, aquilo passou da sua mente consciente para a mente subconsciente, que é ela que vai realizar o teu desejo. É ela que vai entrar em contato com o mundo espiritual, tá? E vai te trazer ideias, insights, oportunidades, pessoas, que vai mover céus e terra para trazer aquele objetivo para você. Mas enquanto você não colocar esse desejo, essa ideia no teu subconsciente, nada vai acontecer. Por isso que depende muito de pessoa para pessoa, tá? E ele continua aqui, vamos lá, ó. Os ocidentais vivem às voltas com o problema de viver organizados dentro de um horário apertado. Tudo é correria. Logo, não tem tempo para passar com a família, para visitar os amigos e nem mesmo para ficar quietos perante o Senhor. Tudo tem que ser instantâneo. Café da manhã instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo, né? Tudo tem que estar pronto em menos de 5 minutos. De modo que quando vão à igreja, oram dizendo, ó Deus, responde-me, não tenho muito tempo, só 5 minutos. E se não responder rápido, esquece. Não esperam no Senhor. Né? O que ele está querendo dizer aqui? Que tudo hoje em dia a gente quer resposta para ontem. Né? Tô com um problema que eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, então eu quero resultado agora. Né? Sem pensar que você teve determinadas causas que te levaram àquele efeito, que é a falta de dinheiro para pagar suas contas. Né? Isso levou um tempo. Agora, para resolver, a gente tem essa cultura, né, de que tem que ser para ontem. E a gente não sabe esperar em Deus, tá? E essa é uma das grandes leis universais. A lei da gestação. Tudo tem um tempo, né, para acontecer. Até a gravidez, né, o próprio nome de gestação, acontece em 9 meses. Não é no dia que você que teve a concepção que vai nascer a criança, não.
precisa esperar o tempo para a criança crescer, para a criança amadurecer dentro ali do útero da mãe, para ela estar pronta para vir para esse mundo. E a gente não tem mais isso, a gente perdeu essa essência de esperar, né? De esperar no Criador, de esperar em Deus. E quando a gente entende essa substância, quando a gente consegue entrar em ressonância com essa substância, não existe mais essa questão do tempo, porque a gente sabe que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. A tua ansiedade, ela some. As tuas dúvidas, elas somem. Preocupações, elas somem. Você entra num estado de bem-estar tão grande, assim, tão maravilhoso, sabe? Porque você tem a certeza. Você conseguiu a substância. De tanto que você orou a Deus, de tanto que você se envolveu com aquele desejo na sua mente, aquilo, quando passa para o seu subconsciente, você sente o bem-estar, você sente que aquilo ali vai ser seu, independente do tempo que vai levar. E aí ele continua aqui a história, ó. Quando precisei de 5 milhões de dólares para terminar a construção do templo, porque ele diz que Deus colocou um desejo no coração dele, que ele tinha que construir um templo, né, para 50 mil fiéis, para 50 mil vidas, né? E ele achou aquilo impossível, né? Como assim? Ele conta no início do livro que ele passou muitas dificuldades, que ele passou fome com a família, enfim. Então, era um desejo que surgiu no coração dele extremamente grande, né? E que para qualquer pessoa, a maior parte das pessoas no mundo, né, que vivem inconscientes no mundo, que vivem no inconsciente coletivo, olhando só para o mundo exterior, que, né, colocando foco nas dificuldades, nem conseguiria dar atenção para isso, para esse desejo que surgiu, né? Mas ele era um pastor que conhecia as leis universais, né? Tinha intimidade com o Criador. Então ele sabia que se Deus colocou esse desejo no coração dele, né, de construir um mega templo, né, para os fiéis dele, ele iria conseguir, tá? Então ele fala aqui, ó, quando precisei de 5 milhões de dólares para terminar a construção do templo, tive uma visão muito clara, uma meta bem visível e um desejo ardente de ter pronto o edifício com espaço para 10 mil pessoas, tá? Mas meu coração estava cheio de medo. Olha só, aqui tem um grande insight, né? Apesar disso tudo que ele era, dessa intimidade toda que ele tinha com Deus, da certeza que se Deus colocou um desejo no coração dele, ele iria conquistar, ele também sentia medo, né? Porque ele é humano, né? Então, assim, nós humanos, nós somos limitados, nós não conseguimos enxergar todas as infinitas possibilidades que podem vir e podem acontecer pra gente chegar ao nosso objetivo, tá? Mas meu coração estava cheio de medo. Trêmulo e assustado, não tinha segurança alguma, ele não tinha certeza nenhuma de que ele iria conseguir, né? Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho amedrontado. Para estrangeiros ricos, 5 milhões de dólares não significavam muito, mas para pobres coreanos é uma soma gigantesca. Comecei a orar como quem está à beira da morte. Disse, Senhor, já começamos a construção, ainda não temos segurança alguma e não sei onde conseguir esse dinheiro. Ele fala que ele vendeu a casa dele, ele tinha 20 mil dólares, né, que era o que valia a casa dele, e ele começou a construção desse templo, né? Só que ele não tinha segurança, ele não sabia onde ele iria conseguir esses 5 milhões para terminar, né? Então ele estava aflito, né? No coração dele ali ele estava suplicando a Deus, né, por respostas. E aí comecei a me preocupar. Passou um mês e ainda não tinha paz e nem segurança. Passou o segundo mês e continuava orando até a meia-noite. Saí da cama e ia para um canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa achou que eu estava ficando louco, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, com a ideia dos 5 milhões de dólares girando na cabeça. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o café está pronto. Ao sair do escritório, quase no exato momento em que me sentava à mesa, na sala de jantar, os céus se abriram e a substância e a segurança me foram concedidas à alma.
Saltei da cadeira e comecei a gritar: consegui, consegui, consegui. Minha esposa saiu correndo da cozinha e quando olhei para o seu rosto percebi que ela estava pálida. Tinha levado o maior susto e puxando-me de lado disse: querido, o que aconteceu com você? Você tá bem? Sente-se. Consegui. Consegui o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei-me com firmeza. Você está realmente louco, disse ela. Mas, querida, eu tenho esses 5 milhões de dólares dentro de mim. Estão crescendo agora. Estão crescendo dentro de mim. Então, o que ele conseguiu ali, gente? Após 3 meses ali de buscar respostas, de confiar em Deus, né? De orar pedindo respostas, ele finalmente conseguiu a substância. O que é essa substância? É a certeza de que ele já tinha conseguido os 5 milhões. Sabe? E a gente sente, quem já passou por isso, não sei se você já teve uma experiência dessa, quando você desejou alguma coisa que os olhos humanos parecia impossível para você conseguir, mas de alguma forma você se envolveu tanto com aquela vida ali que você queria, com aquele teu desejo, buscou tá próximo do teu desejo, agiu como se fosse real, e botou o seu desejo na mão de Deus, né? Assim, uma hora, quando de tanto você se envolver com aquilo ali, a tua ideia que tá no mundo consciente, que tá na tua mente consciente, ela passa pro teu subconsciente. E nesse momento você não tem mais dúvida. Apesar de você não ter o teu desejo ali em mão, você não tem mais dúvida nenhuma de que aquilo ali vai ser realizado na tua vida. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele orou, e a um determinado momento, aquela ideia que era consciente foi para o subconsciente. E a partir dali, ele não precisaria fazer mais nada. Porque o subconsciente dele traria as ideias, traria o que ele precisaria, com quem ele precisaria falar, o que ele precisaria fazer para obter esses 5 milhões. Então, ele se sentiu seguro, né? Por isso que a gente tem que buscar a tal da segurança, né? Aí ele continua falando assim, ó, subitamente os 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma da minha mão. O que era uma montanha, né? Ele fala na frente que era uma montanha para ele. De tanto que ele teve a certeza de que ele iria conseguir, aquela montanha se transformou numa pedrinha, né? Ele se tornou maior do que o desejo dele. Antes, o desejo dele era muito maior que ele, era do tamanho de uma montanha. E agora, né, de tanto que ele repetiu isso na mente dele, ele viu que aqueles 5 milhões de dólares era uma pedrinha na mão dele, né? E aí ele fala, orei com segurança, minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mão deles. Eram meus, os 5 milhões. Já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância, o título legal, a posse daquilo que ela quer, né? Quer veja essas coisas, quer não, virão a ser legalmente suas. Ou seja, mesmo que você não esteja vendo agora, no momento, nenhuma forma de você realizar esse seu desejo, você já sabe que aquilo ali é seu. É como se você fosse a um restaurante, olhasse o cardápio, e aí você escolhe um prato e pede ao garçom, eu quero isso. Beleza, o garçom sai para a cozinha e você tem a certeza de que em algum momento aquele prato vai vir até você. Né? Você não tem dúvida de que aquele pedido seu vai ser atendido. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. Quer veja essas coisas, quer não, virão a ser legalmente suas. Porque as coisas que pertencem legalmente a alguém têm de chegar a ser suas completamente. De modo que orei até conseguir essa segurança. Orei todo o primeiro semestre e Deus me deu a segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que ia crescendo fora de mim. E esse é o segredo. Orar até ter a substância, até ter a segurança, né? Então, gente, pra gente entender como é que a gente pode exercitar a nossa fé, como a gente pode ter fé, mesmo que um desejo seja do tamanho de uma montanha, né? Porque na Bíblia fala, né? Se você ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores que existe, você vai falar para uma montanha, mova-se, ela vai sair de um lugar e vai até outro, não é verdade?
Então, é isso que acontece quando você absorve a substância, quando você absorve a segurança, você está seguro de que aquilo ali vai ser seu, independente do tamanho, né? Porque a gente tem que lembrar que humanos somos limitados, então a gente não vê toda a estrada, né? A gente não vê quais os caminhos que a gente vai pegar lá na frente. Mas a gente primeiro tem que ter a segurança de que a gente vai chegar no nosso objetivo, né? E para chegar a esse objetivo, você tem que orar. Você tem que diariamente, várias vezes no dia, se envolver com a energia do teu desejo, fazer coisas que te levem à vida que você quer ter, seguir pessoas que conseguiram chegar onde você quer, ouvir vídeos, ouvir música, se manter bem, tá? Na medida do possível. Claro que a gente nunca vai ficar bem 100% do tempo, né? Mas quando a gente faz isso tantas vezes, repetidas vezes, a gente consegue impressionar o nosso subconsciente, a gente consegue ter a certeza, ter a substância de que aquele desejo ali vai ser nosso, não tenha dúvida, não tem mais dúvidas. Então, quando você chega a esse ponto de que você tem essa certeza aqui dentro, de verdade, você não precisa fazer mais nada, que foi o que aconteceu com ele, né? Ele continua contando a história e lá na frente ele conta como ele conseguiu 5 milhões, né? E foi assim, conseguiu construir o templo, um dos maiores templos que tinha na Coreia, enfim, né? Ele vai contando a história. E a lição que fica aqui pra gente é essa. Independente do tamanho do nosso desejo, primeiro tem que ter um desejo ardente, né? Foi como ele começou a falar. Você tem esse desejo ardente? Tem certeza que isso aí que você quer? Tem certeza que a cura que você quer é ardente? Você deseja do fundo do seu coração? Tem certeza? Tem certeza que é esse emprego aí que você quer mesmo? Você não vai mudar de ideia, não? Você não vai desistir, não? Então você tem que se assegurar de que você quer mesmo aquilo, porque você vai ter que viver aquilo ali. A gente tem que viver menos no mundo externo, com as evidências que a gente vê com os nossos sentidos, e viver mais no nosso mundo interno, né? No nosso mundo interior. Fechar os olhos e observar aquela vida que a gente quer viver até o ponto de chegar a ter a certeza, de ter a substância nas nossas mãos. É isso, pessoal. A mensagem que eu queria trazer para vocês aqui sobre fé era essa, né? De que a gente tem que se envolver ali com aquele desejo até o ponto de adquirir a certeza, a substância em nossos corações. E se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim. Se inscreve aqui no canal também, que isso vai me ajudar a entender que esse conteúdo é relevante para você e vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Te espero no próximo vídeo.